Shall we pray? Vamos orar? Our God and our Father, Nosso Deus e nosso Pai, how thankful we are this evening quão gratos nós somos nessa noite. that we can present the gospel message Nós podemos apresentar essa mensagem do Evangelho, from the heart of God. vindo do coração de Deus. We thank Thee for that unspeakable gift. Nós te damos graças por teu dom inefável. We thank Thee for the finished work of Calvary, Nós te damos graças por essa obra consumada no Calvário. that precious blood that has been shed. Precioso sangue foi derramado. We pray for souls in this room tonight. Nós oramos pelas almas aqui nesse salão essa noite. For anyone Por cada um aqui who is still without Christ, que esteja longe de Cristo, without God, sem Cristo e sem Deus, without hope, sem esperança, that they may hear the voice of the Son of God que possa ouvir a voz do Filho de Deus and accept that offer of salvation e aceite esse oferecimento da salvação which God is making tonight. que Deus está fazendo esta noite. We seek Thy help and guidance. Precisamos da tua ajuda e direção. We own our weakness and dependence upon Thee. Tu sabes a nossa fraqueza e nossa dependência de Ti. We pray that Christ may be glorified Nós oramos para que Cristo seja glorificado and souls brought from darkness to light e que almas possam ser trazidas das trevas para a luz and from the power of Satan to God. e que possam ser trazidas do poder de Satanás para Deus. So we look up to Thee Assim nós olhamos para Ti with thanksgiving com ações de graças, that the gospel can still go forth. porque o Evangelho ainda continua sendo pregado. We are still in the day of grace, Nós estamos ainda nesse dia da graça and God's long-suffering mercy, e nesse Deus tão longânimo e misericordioso, not willing that any should perish. não querendo que ninguém se perca. So we commit the meeting to Thee, Nós colocamos essa reunião diante de Ti and ask it in the name and for the glory of our Lord Jesus Christ. e nós pedimos isso em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. We sang a hymn tonight, Nós cantamos um hino essa noite, Rock of Ages, da Rocha Eterna. cleft for me. Deixa eu pegar um. Rocha Eterna, What number? Rosh, que te abriste, obrigado. Rocha Eterna, que abriste. and who does that refer to? E ele está se referindo a quem isso aqui? I think we all know the answer, Eu penso que todos nós sabemos a resposta. the Lord Jesus Christ. Está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. It tells us in the scripture that the rock was Christ. Ele nos diz na Escritura e que a rocha é Cristo. And the man who wrote that hymn, O homem que escreveu esse hino, his name was Mr. Toplady. o nome dele é Sr. Toplady. He lived in Ireland. E ele viveu na Irlanda. He was a young man, Era um jovem, exercised about his soul. estava sendo exercitado em sua alma. How can I be saved Como que eu posso ser salvo from my sins? dos meus pecados? I'm a good living person, Eu sou uma pessoa que é boa, vivo bem, but I don't have peace with God. mas vivo certinho, mas eu não tenho paz com Deus. If only I could be sure Uma única coisa que eu posso ter certeza of my eternity. em minha eternidade If only I knew é somente que eu conhecia that my sins were forgiven, que meus pecados foram perdoados. I'd be happy. Se eu tenho essa certeza, eu serei feliz. He was a countryman walking in the fields.
Havia um homem do campo que estava andando no seu campo. and all of a sudden, suddenly, E de repente, a tremendous storm broke upon the countryside. caiu uma tempestade na parte do campo. What could he do? O que ele podia fazer? He was caught in the storm. Ele estava no meio dessa tempestade. Where could he find refuge? Onde que ele poderia então encontrar um lugar de refúgio? Não tinha nenhuma casa em volta. Trees, that won't work either. Olha, as árvores não iam funcionar, não iam protegê-lo. But he saw a rock, Mas ele viu uma rocha, a large rock, uma grande pedra. and there was a cleft in the rock. E havia uma fresta nessa And rocha. he ran. E ele foi e ele entrou no meio dessa fenda da rocha. And the storm beat upon that E, rock e daí essa tempestade bateu nessa pedra with all its fury. com toda a sua fúria. He was safe. E ele estava salvo ali. Didn't matter. It did not matter Não importava how strong the storm, the rain was. Não importava quão forte era essa tempestade e nem quanta chuva poderia cair ali. He was in a place of safety. Ele estava num lugar de segurança. The storm spent its fury upon the rock. E essa tempestade foi exaurida sobre essa rocha, But he was safe. mas ele estava salvo. Hidden inside that rock. Estava escondido no meio dessa fenda dessa rocha. Dear friends, tonight, Querido amigo, esta noite, Mr. Toplady, esse senhor Toplady, he came to the knowledge of Christ. ele veio ao conhecimento de Cristo, That Christ was the rock of ages. que Cristo era a rocha eterna That Christ took the judgment for him. e que Cristo tomou sobre si todo o julgamento no The seu lugar. wrath of God fell upon him. Toda a ira de Deus caiu sobre ele. The storm broke in all its fury. A tempestade caiu em toda a sua fúria sobre ele. He had a refuge. E esse homem tinha o seu refúgio, He had a shelter. o seu escudo, He had safety. esse lugar de segurança. Dear friends, tonight, Assim, querido amigo, esta noite, do you have a place of safety? você tem esse lugar de segurança? Because the storm is going to come upon this world, Porque essa tempestade vai cair sobre esse mundo. and men and women are going to cry to the rocks, Homens e mulheres vão pedir para que as rochas fall upon us, caiam sobre eles. and save us from the wrath of the Lamb. E que essas rochas possam cair sobre nós e que salvem da ira de Deus. Revelation chapter 6. É Apocalipse capítulo 6. There's going to be a gigantic prayer meeting, Vai haver uma enorme reunião de oração. not for salvation, Não para a salvação, but for refuge mas por refúgio. from the storm of judgment Por dessa tempestade do juízo. that will break upon this world. Que vai cair sobre esse mundo. God has appointed a day Deus tem apontado um dia in which he will judge this world que Ele vai julgar esse mundo in righteousness em justiça by that man, por aquele homem, the man of Calvary, o homem do Calvário. the man who was crowned with thorns, Esse homem que foi coroado de espinhos. the man who was spit upon Esse homem que foi cuspido and ridiculed e foi ridicularizado and nailed to the cross e foi pregado na cruz and scourged by man. e foi açoitado pelos homens. That man is returning. Esse homem é eterno. There's an account to Desculpa. be met with this world. Esse homem está voltando. He's returning. Esse homem está voltando. And dear friends, Querido amigo, if you do not know him as your Savior tonight,
Se você não conhece Ele como Salvador essa noite, you're going to meet him as your judge. você vai conhecê-lo, vai encontrá-lo como juiz. Because when he returns, Porque quando Ele retornar, that door of grace esse tempo da graça will be closed forever. vai ser encerrado para sempre. And you'll be outside, E se você vai estar fora, knocking, é, Lord, Lord, open to us. batendo, Senhor, Senhor, abra para nós. Outside for eternity. Fora por toda a eternidade. Think of it. Pense nisso. Judgment. O juízo, The last opportunity essa a última of oportunidade hearing the gospel. de ouvir o Evangelho, Maybe tonight. pode ser essa noite. With no promise. Não tem promessa We'll be here tomorrow. que pode ser ouvido esse Evangelho amanhã. Today is the day of salvation. O dia é o dia hoje é o dia da salvação. We're giving you a warning Está dando um aviso that you might flee from the wrath to come para que você possa fugir dessa ira que há de vir. and take shelter in the finished work of Christ. Possa ser coberto por essa obra consumada na cruz And have peace with God. e possa ter paz com Deus. I heard a story lately Eu ouvi uma história uma vez. about a man Havia um homem, and his wife. era a respeito de um homem e sua esposa. They were traveling in Canada, Ele estava viajando numa estrada do Canadá, but they saw. mas eles viram No, they had to. They had a flat tire, e eles tiveram um pneu furado. and they had to get out to repair the tire. E daí eles tiveram que sair fora para consertar esse pneu furado do carro. There was his wife, Tinha sua esposa ali and there he was. e ele estava ali também. But all of a sudden, Mas de repente a big truck was coming down, estava vindo um grande caminhão, estava vindo blowing its horn. e buzinando. The man looked up. O homem olhou para cima. Why is he doing that? O que ele está fazendo isso? Está buzinando. There was danger. Havia um perigo On the other side of the road, do outro lado da pista. there was another truck, Estava vindo um outro caminhão. but one of the wheels got loose, Uma das rodas tinha se soltado e estavam vindo. and that wheel was hurtling down the highway E essa roda soltou do caminhão e estava vindo at a na, tremendous speed, numa velocidade incrível. and it was coming right for them. E estava vindo essa roda bem na direção deles. You know what that man did? Sabe o que esse homem fez? He took his wife Ele pegou sua esposa and he pushed her into the ditch, e ele threw her into the ditch. empurrou a esposa dele pro lado. Just at that moment, Naquele momento, that tire esse pneu coming at a tremendous speed and vem power uma tremenda velocidade, poderosamente, hit him. e bateu nele. He was knocked unconscious. E ele foi abatido e ficou inconsciente. Meu amigo, no Canadá, existe um irmão, Dr. Prost. Alguns de nós conhecemos. E estava no seu dever trabalhando na emergência no hospital. And they rolled this man in. E ele levou esse homem, pegou esse homem, And our brother Pross e esse irmão, Bill Prost, olhou para consultou, verificou, too late. era muito tarde, No signs of life. não tinha mais sinais vitais nessa pessoa. Can't do anything. Ele não podia fazer mais nada. He's gone. Foi. I don't know where he was, Eu não sei onde que ele foi, but he gave his life mas ele deu a sua for his vida beloved wife. por causa da sua amada esposa. He sacrificed his life Ele sacrificou a sua vida that she might be saved. para que ela pudesse ser Well, salva. that's a faint picture É uma figura muito fraca of what Christ has done for you.
do que a respeito do que Cristo fez por você. The suffering that he endured O sofrimento que ele teve que sofrer. under the judgment of God. Sofre sob o juízo de Deus. Going back to the Old Testament, Voltando para o Velho Testamento, children of Israel os filhos de Israel in the wilderness, no deserto, crying for water. eles estavam clamando por água. We're in the wilderness. Nós estamos aqui no deserto. We're dying with thirst. Nós estamos morrendo aqui com sede. And what did God say to Moses? E o que Deus disse a Moisés? Take your rod. Pega sua vara. There is the rock. Havia uma rocha Strike the rock. e fira a rocha. Just once. Somente uma vez. Water poured out. E a água saiu. And they got down on their knees. E daí eles pegaram, ajoelharam And they quenched their thirst. e eles mataram a sua sede. That sparkling, refreshing water. E eles se deliciaram com essa água fresca. They had all they needed. Eles tiveram tudo o que eles necessitavam, que era água. That's a picture of the death of Christ. Isso é uma figura da morte de Cristo. He was smitten, stricken, and afflicted. Ele foi ferido e aflito, See him dying on the tree, vendo ele morto ali na cruz, glorifying God, glorificando a Deus, exhausting the judgment, exaurindo todo juízo em seu lugar, vindicating God in his righteousness vindicando Deus em sua justiça and his truth. e em sua verdade. Listen, my friend, Isso, meu amigo, God did not pass over sin. Deus não passa por cima do pecado. He didn't look upon it lightly, Ele não olha isso daí de uma maneira superficial, like we do sometimes. de uma maneira que nós fazemos algumas vezes. Sin in God's sight is very serious. Pecado, sob a visão de Deus, é uma coisa muito séria. It brings judgment. Vai trazer juízo. But there on the cross, Mas lá na cruz, the Lord Jesus o Senhor Jesus bore the judgment. levou sobre si. He was smitten Ele foi by ferido God. por Deus. The rod of God came down upon him. A vara de Deus caiu sobre ele. Water of life is flowing out to you tonight. A água da vida fluiu para você essa noite. I often say to people when I distribute tracts, Frequentemente, quando eu estou distribuindo folheto, eu falo isso para as pessoas. come and have a drink. Venha e beba. The water of life is flowing out from the heart of God. A água está saindo, está fluindo do próprio coração de Deus. Whosoever will, Qualquer que beber, let him come que vier and take the water of life. e tomar freely. dessa água da vida gratuitamente, The invitation is for you tonight. há o convite para você essa noite. The gospel supper is spread. O evangelho, a ceia do evangelho está sendo anunciada. What is on the table tonight? O que há sobre esta mesa aqui esta noite? Perdão dos pecados, Pardon, perdão, life eternal, vida eterna, peace with God. paz com Deus. What a wonderful provision. Que maravilhosa provisão. Come, Venha, all things are now ready. todas as coisas agora já estão prontas. Are you making an excuse E você pode ter alguma desculpa com isso? like they did in Luke chapter 14? Como nós vimos lá em Lucas 14. Don't do that. Não faça isso. The devil has all sorts of excuses. O inimigo tem todos os tipos de desculpas. Those excuses will not stand the judgment seat of Christ. Olha, as desculpas não estarão diante do tribunal de Cristo. Forgiveness of sins Perdão dos pecados, tonight esta noite, for you para você, if you will come. se você vier. I can't express
express the love of God. Eu não posso expressar o amor de Deus. I cannot explain it. Eu não posso explicar o amor de Deus. It's so great. Ele é tão grande. The heart of God is so large O coração de Deus é tão grande. and so overflowing with love. Ele está transbordando de amor, o coração de Deus. To forgive your sins. E perdão dos seus pecados. Forgiveness Perdão for eternity. por toda a eternidade. Once there was a doctor in Scotland. Havia um doutor na Escócia. And he was a kind doctor. Ele é um doutor bem gentil. He used to have patients come, Tinha esse médico que os pacientes iam até ele, examine them, examinavam, to give them some medicine. e esse médico dava alguns remédios a eles. He had a account book, Ele tinha um livro de registros. there's the name of that person, Havia o nome da pessoa, but no payment. mas na frente não havia nenhum pagamento no nome da pessoa. So he had a red pen, Então ele tinha uma caneta vermelha. and he knew the person. Ele sabia a pessoa, conhecia a pessoa. They were poor, Essa pessoa era pobre. they couldn't afford the medicine, Ele não podia comprar esses remédios. so he wrote over it, Ele escreveu em cima deles: forgiven, perdoado. too poor to pay. É muito pobre para pagar. So after some years, Depois de alguns anos, the doctor died, esse doutor morreu, esse médico. and his estate was being settled. E daí a sua herança, By his wife and so on. o testamento, obrigado. O testamento foi feito, a esposa estava ali. And she came across his account book. E ela chegou, viu esse livro de registros. What does this mean? O que significa esses registros? O que significam esses? Too poor to pay. É muito pobre para pagar, But I need some money now. mas agora eu preciso de dinheiro. These accounts have not been paid. Essa conta aqui não foi paga. I'm going to try to get that money back. Eu vou tentar receber esse dinheiro aí. Well, she went to the lawyer, the court, Daí ela foi até um advogado. and the lawyer looked. He says, "Whose book is this? O advogado olhou e falou: de quem que é esse livro aqui? Whose writing is this?" De quem é esses escritos aqui? Está falando de quem? It's my late husband. Esse livro era do meu marido. Did he write those words? Foi ele que escreveu essas palavras aí? Yes. Ela disse sim, But the accounts have not been paid. mas a conta não foi paga. Oh, he says, "Lady, Daí o advogado disse assim: senhora, there's no court in the whole world não existe uma corte de juízo em todo o mundo that will ever get that money for you. que vai conseguir esse dinheiro de volta para você. It has been forgiven, Ele foi perdoado. and you'll never get it." E você nunca vai conseguir esse dinheiro. Dear friends, tonight, Assim, querido amigo, essa are noite, you forgiven those sins that you have committed? você já foi perdoado dos seus pecados? Or are they still as a burden upon your soul? Ou eles ainda estão como um peso sobre a sua alma? Are you still in that horrible pit Você ainda está nesse terrível that the Lord wants abismo? to lift you out of? O Senhor quer tirar você desse abismo. Deliver him from going into the pit. Livrar você desse tremendo Job chapter desse tremendo 23, poço. 33. Deliver him from going down into the pit. Ele foi livrado, ele quer livrar você desse poço I have terrível. found a ransom. I have found a ransom. Eu encontrei o resgate. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso? You do not need to look for the ransom. Você não necessita. Could you repeat that, please? You do not need to look for a ransom Você não precisa procurar por um resgate, because it's already been paid porque esse resgate já foi pago by the Son of God. pelo Filho de Deus. A ransom price
O preço desse resgate to save your soul para salvar a tua alma was the precious blood of Christ. é o precioso sangue de Cristo. And God is satisfied E Deus está satisfeito with that work. com essa obra. And he says, forgiven E Ele está dizendo assim, perdoado forever. para sempre. Your sins blotted out from the sight of God. E os seus pecados são apagados da presença, da vista, da visão de Deus. There was once a man who said this. Uma vez um homem disse isso. It took me 42 years to learn three things. Demorou 42 anos para aprender essas três coisas. One, Essa primeira coisa, that I could do nothing to save myself. eu não posso fazer nada para salvar a mim mesmo. Number one. Isso é o número 1. Number two, E o número 2 é, that God did not require me to do anything Deus não está pedindo para que eu faça nada for my salvation. para a minha salvação. Number three, E a terceira coisa, Christ has done it all. Cristo já fez tudo. He learned those three things. Ele aprendeu essas três coisas. And if you're going to be in heaven, E vai estar no céu. you must learn those three things. E você também tem que aprender essas três coisas. I hope you learn them tonight. E eu gostaria muito, tenho o desejo que você aprenda esta noite. There is nothing to do. Não tem nada para ser feito. Christ has done it all. Cristo já fez tudo. Take your place Tomou o seu lugar as a guilty sinner, como um pecador. and God will lift you out of that horrible pit. Pecador culpado. Could you repeat that, please, sir? If you repent of your sins, Se você se arrepender dos seus pecados, God will lift you out of that horrible pit. Deus vai tirar você desse terrível poço. Normally, if you want to get a person out of a pit, Normalmente, se você quer tirar uma pessoa de um poço profundo, you don't go down into the pit. você não vai descer no poço junto com ela. You stand outside, Você fica fora, you give them a stick, você vai dar uma vara ou algo you pull them out. e vai puxar ele para fora. But that's not what the Lord Jesus did. Mas isso não foi o que o Senhor Jesus fez. He went down into the pit. Ele entrou, ele foi até o fundo desse poço. Down as deep as he could go. Ele foi no mais profundo que ele poderia ir. Because that's where I was. Porque era onde eu estava. That's where you are if you're unsaved. E esse é o lugar onde você está se você não é salvo. Sinking in the mire. Você You're sinking. está no profundo lamaçal. Every day you're going down. Todo dia você está indo cada vez mais para baixo, nesse profundo The lamaçal. Lord's arm is not shortened that it cannot save. E os braços do Senhor não estão encurtados para que não possa salvar, para tirar você. In my city of Ottawa, in Canada, Na minha cidade lá em Ottawa, no Canadá, last year, no ano passado, in June, em junho, all of a sudden, todo o sol in the middle of the, I think it was in the morning, eu penso que estava de manhã, a huge sinkhole developed, a huge pit in the center of the city. no centro da cidade, abriu uma cratera. Bem ao lado do edifício do parlamento lá no Canadá, lá no em Ottawa. Ele estava assim, afundou, fez um buraco bem grande, bem próximo a esse parlamento, lá no edifício do parlamento em Ottawa. Uma van, um carro, caiu dentro desse poço. It's still there. E ainda está lá. But thank God, Mas, graças a Deus, no one fell into that pit. ninguém caiu nesse buraco enorme que abriu lá. The newspapers were filled with this. Os jornais estavam cheios dessas notícias. But it is a picture to us É uma figura para nós of what man's true condition is. da verdadeira condição do homem. But remember, my friend, tonight, Mas lembre-se, meu amigo, essa noite, love of God is traveling out to you.
Ah, The love of God is traveling out to you. o amor de Deus está sendo trabalhado para você. So I want to speak briefly as time is going here. O tempo está indo, eu quero falar brevemente. We've already referred to Luke chapter 14. Como eu me referi em Lucas capítulo 14, I think we are familiar with this story. eu penso que você é bem familiar, é familiar para você essa história. If read verse 15, PC, would you please? Verse 15, I'll read it in English. When one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God. Versículo 15, então é Lucas capítulo 14, versículo 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Well, this man was a religious person. Esse homem era uma pessoa religiosa. And he was giving the Lord a compliment. Ele estava dando um cumprimento, algo para o Senhor. He says, Happy are those that will eat bread in the kingdom of God. Ele disse, Happy. feliz, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. But I don't think that this man was ready to do what God said to him. Mas eu não penso que esse homem estava pronto para fazer o que Deus havia pedido que ele fizesse. I've met many people in my life, Já encontrei muitas pessoas na minha vida. and they all want to go to heaven. E todos eles querem ir ao céu. But I wonder, are you going to have part Eu estava pensando, será que você vai ter parte in the kingdom of God, no reino de Deus? in the resurrection of the just, Na ressurreição do justo, when we shall sit down with the Lord quando nós sentaremos com o Senhor in his kingdom, as our brother has explained em to seu us? reino, como o irmão explicou para nós, It'll be a wonderful time. será um tempo maravilhoso. But the Lord speaks to this man's conscience. Mas o Senhor falou à consciência desse homem. I'm going to test you. Eu vou testar você. I'm going to see the state of your soul. Eu vou ver o estado da sua alma. If you are really willing to take your place Se você realmente tem o desejo de tomar o seu lugar. as a sinner in the sight of God. Como um pecador sob a visão de Deus. And the Lord draws the picture that we know so well. O Senhor então faz essa figura que nós já temos. Versículo 16. Let us read it. Then Vamos ler. said he unto him, he's speaking to this man now. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Are you really in earnest Você é realmente sincero about eating bread in the kingdom of God? a respeito de comer pão no reino de Deus? Well, here is the way. Bom, então aqui está o caminho. So verse 16, a certain man made a great supper. Esse versículo 16 que nós and lemos, bade many. um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. We've already commented on this. Nós já comentamos sobre isso. Great supper is the gospel feast. A grande ceia é a festa do Evangelho. It's spread for you tonight. Ela está sendo anunciada a você essa noite. It's great because of the one who has prepared it. É grande por causa daquele que preparou. Of the wondrous grace that has spread that supper. Grandiosa graça que foi espalhada nessa ceia. The cost of that supper. O custo dessa ceia. Qual foi o custo dessa The ceia? death of Christ. A morte de Cristo. The agonies of Calvary. A agonia no Calvário. What a cost. Que custo. What a heart God has. Que coração tem That Deus. tonight in Ipuá, E essa noite, aqui em Ipuã, He is giving an invitation. Ele está dando um convite, está fazendo um convite Everyone in this a town, cada um nessa sala. to you tonight. Para você, esta noite. Here's the invitation. Olha o convite qual é. The servants of God have gone out. Os servos foram, Come, for all things are now ready. vinde, e disseram, vinde, que já
tudo está preparado, versículo 17. Quando eu vou numa ceia, num jantar, sometimes my wife brings something with her, às vezes a minha esposa traz alguma coisa but para no, casa. that's not a custom in Canada. Não é costume lá no Canadá. We simply come. Nós simplesmente vamos. Vamos com as mãos vazias quando alguém convida. We accept the invitation. Nós aceitamos o convite para esse jantar And we enjoy the supper. e nós simplesmente desfrutamos dessa ceia, desse jantar. So that's what God is doing tonight. Então, isso é o que Deus está fazendo aqui esta noite. The supper, the last meal of the day. A ceia é a última refeição do dia. After that, Depois disso, the midnight of God's judgment. meia-noite vai haver o juízo de Deus. Remember in the land of Egypt, Lembra na terra do Egito, at midnight, à meia-noite, the angel went through the land o anjo foi passar na terra. Obrigado. and looked at every house. E o anjo olhou para cada casa. If there was blood there, Se havia sangue lá, they were safe. eles eram salvos. Shelter. Era um refúgio deles. No blood, Se não houvesse sangue, judgment havia o juízo, fell upon every house que caiu sobre cada casa, where a lamb had not died. onde o cordeiro não havia sido morto. An Egyptian could have done the same thing. Os egípcios não podiam ter feito a mesma coisa. He could have killed the lamb. Eles poderiam ter matado o cordeiro, Not only kill the lamb, não somente matar o cordeiro, not only collect the blood, não somente coletar o sangue num recipiente, mas pegar um isopo, aquela pequena planta, e passar nas ombreiras e na verga da porta. write it on the door. Tinha que passar na porta. When I see the blood, Quando eu ver o sangue, vendo eu o sangue, I will pass over you. passarei sobre vós. Dear friends, the gospel supper is tonight. Querido amigo, queridos amigos, a ceia de Deus está sendo oferecida aqui esta noite. God tested man in different ways. Deus testou o homem, provou o homem de diferentes maneiras. Innocence. Em inocência, Adam and Eve were innocent. Adão e Eva eram inocentes. They knew nothing about sin, Eles não sabiam nada a respeito de pecado. but they listened to the voice of Satan. Mas eles ouviram a voz de Satanás. Then the noonday came. The morning, innocence. The noonday, À tarde desse mesmo dia, giving of the law. foi dada a lei. The law was given from Mount Sinai. Depois foi dada a lei no Monte Sinai. It was a perfect law. Era uma lei perfeita. It showed man's responsibility, E mostrava a responsabilidade do homem. but man couldn't keep it. Mas o homem não podia He guardá-la. fell into idolatry before the law was even brought into the camp. Mesmo antes da lei ter sido dada, ele caiu já em idolatria no campo. And then we come to the evening of God's dealings. E daí veio então a tarde do tratar de Deus. O Senhor apareceu do céu, Full of grace and goodness cheio de graça e de bondade, and love and kindness, amor e reaching man in his deep need. alcançando o homem em suas profundas necessidades. The evening of God's dealings. Esse é a noite But what dos tratamentos de Deus. did man do? Mas aí o que o homem fez? Nailed him to the cross. Ele pregou o Senhor Jesus na cruz. They wouldn't have him. Eles não queriam ele. What happened? O que aconteceu? The Spirit of God came down, O Espírito de Deus veio and the gospel was announced e o Evangelho foi anunciado in the most guilty place on the face of the earth. no mais culpado lugar da face da terra. Remission of sins Remissão dos pecados through his name através do seu nome in Jerusalem. em Jerusalém. What a wonderful message.
Que maravilhosa mensagem. The heart of God. Do coração de Deus. He didn't bring judgment. Ele não trouxe juízo. He brought blessing Ele trouxe bênção to those who had murdered his son, para aqueles que assassinaram, mataram seu filho. whose hands were guilty of the murder of Christ. As mãos deles estavam culpadas da morte de Cristo. Many believed the message. Muitos creram da mensagem. Peter got 3,000 fish that Pedro pescou 3.000 almas, 3.000 almas naquele tempo, aquele dia. But 3.000. in our chapter here, what happens? O que aconteceu no nosso capítulo? Excuses. Desculpas. What did they say? O que eles disseram aqui no nosso capítulo? They put something between them and God. Eles colocaram algo entre eles e Deus. It might be something harmless. Pode ser algo que sem importância. I have married a wife and I cannot come. Eu casei, eu não posso ir. I have to go and see my property. Eu tenho que ver lá a minha propriedade. I have to go and see my animals. Eu tenho que ver minha junta de bois. But these excuses did not make sense. Essas desculpas não foram aceitas. They were polite, Eles but really polite. foram muito educados. Oh yes, but Bom, mas the real reason why a real razão, we don't want to come, a verdadeira razão é que eles não queriam ir. we don't want to be at that feast. Não queremos estar nessa festa, nessa ceia. Is that man's heart Esse é o coração do homem today? hoje? Yes, it is. Sim, é esse. Man has not changed. O homem não mudou. And those excuses Essas desculpas justificativas will not stand at the judgment seat of Christ. não estarão diante do tribunal de Cristo. Matthew 22. Mateus 22. Friend, how camest thou in hither, not having on a wedding garment? Could we read this verse, sir? Yeah, read it. Matthew 22. It's a similar parable, though it's not the same. You can look at the verse, Matthew 22. Mateus 22. Find it here. Matthew 22. Mateus 22, Verse 11. versículo 11. Mateus 22, To 11 and 12. versículos 11 e 12. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com o vestido de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. So he was speechless. Assim ele ficou mudo. No excuses at the judgment seat of Christ. Não vai haver desculpas justificativas no tribunal de Cristo. And excuses have ruined thousands of people. Essas desculpas têm arruinado milhares de pessoas. Because man does not want to get close to God. Porque o homem não quer chegar perto de Deus. But God's desire Mas o desejo de Deus is that you might be near him, é que você esteja perto dele. to enjoy his company for this life and for all eternity. Para apreciar a sua companhia nessa vida e por toda a eternidade. But man says, Mas o homem diz: no thank you. Não, muito obrigado. I am all right. Estou bem assim. How many times people say to me Quantas vezes as pessoas dizem a mim, when I offer a tract, quando eu estou oferecendo um folheto: I'm good. Estou bem. But we have to tell them, dear friend, in God's sight you are not good. Eu sou bom, mas eu tenho que dizer a você, querido amigo, que na visão de Deus você não é bom. Anyway, in our story here, Nossa história aqui, the heart of God o coração de Deus was offended, foi ofendido. so he said, Voltando para Lucas 14. go out quickly into the lanes of the city. E ele falou assim, o pai de família indignado disse assim ao seu servo, versículo 21,
sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. 21. There is room Encha esse lugar for the maimed, wounded with sin, por pobres, aleijados, mancos, for those that are halt, crippled, unable to walk, por aqueles que são aleijados, mancos, for those that are poor, aqueles que são pobres espiritualmente, versículo 21, são falidos, for those who are blind. para aqueles que são cegos, There's the gospel supper for you. para essas pessoas, para você, existe um evangelho. Sai, Compel them to come in, força-os a entrar, that my house may be filled. para que a minha casa se encha. Versículo 23. Dear friend, the house is going to be filled. Querido amigo, a casa vai estar cheia. Are you going to be there? Você está lá? Você estará lá? Esse evangelho, a pregação do evangelho aqui esta noite, I hope that I'll meet every one of you. o meu desejo é encontrar cada um de vocês nas bodas do Cordeiro. That's another supper. Essa é uma outra ceia. Revelation chapter 19. É capítulo 19 de Apocalipse. Maybe we can look at that Talvez melhor ler. 19 Apocalipse. to close our meeting. Pra Revelation 19. Oh, Apocalipse capítulo 19. what a wonderful time this will be. Que maravilhoso tempo vai ser esse. Verse 7. Versículo 7 de Apocalipse 19. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. 19, And to her was 7. granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousnesses of saints. Verses 7 and 8. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. We look at the gospel of the supper of salvation. Nós vemos a ceia da salvação. Yesterday, Ontem we had the supper of communion here. nós tivemos aqui a ceia de comunhão. If you're not saved, Se você não é salvo, don't you partake of the Lord's Supper. não participe da ceia do Senhor. It's not a means of grace for you if you're unsaved. Não tem o significado da graça se você não é uma pessoa It's a salva. means of judgment. Pode significar, é um significado de juízo para você. We had a wonderful privilege. Mas nós tivemos um grande privilégio The supper of communion yesterday. de ter a ceia, participarmos da ceia de comunhão ontem. You know, the Lord's Supper is like a photograph. Imagine só, como uma fotografia, a ceia do Senhor. In my house, I have a photograph of my late mother. Eu tenho uma fotografia lá em minha casa, Well, I don't say that is my mother. assim, é uma fotografia da minha mãe que já está com o Senhor, e eu não vou dizer que é, When I look at it, eu não vou dizer que é a minha mãe, mas quando eu olho para aquela foto, it reminds me of my mother ela me lembra da minha mãe como ela era, when she was with me. quando ela estava comigo. That's like the Lord's Supper. É como a ceia do Senhor. It reminds you of the death of Christ. Ela faz nos lembrar da morte de Cristo. It is a picture, É uma figura, a memorial um memorial of his death. de sua morte. It's a supper of communion. É uma ceia de comunhão. Greatest privilege on earth. Grande, maior privilégio sobre a terra. But this supper that we're looking at here for a few moments Mas essa ceia que nós tivemos aqui lendo por alguns momentos, is not on earth. não é sobre a terra, It's in heaven. vai ser no céu, é no céu. It's the marriage supper of the Lamb. É as bodas do Cordeiro. If you have not taken the gospel supper, Se você, supper of salvation, se você não tiver essa ceia da salvação, you will not be at this supper.
Você não vai estar nessa ceia que nós estamos Only lendo. those who are washed in the blood of Christ will be here. Somente aqueles que são lavados pelo sangue do Senhor, do Cordeiro, vão estar ali. The bride of Christ. A noiva, a esposa de I Cristo. call this the supper of joy. Eu chamo isso da ceia de alegria, de gozo. See the Lord face to face. Quando nós vamos ver o Senhor face a face. We sit at that table E nós vamos sentar naquela mesa and He serves us. e Ele vai nos servir. And we've done so little for myself, I speak about. We've done little for Him down here. Nós fizemos, estou falando por mim mesmo, fiz tão pouco aqui nesse mundo, He's going to serve us for all eternity. e Ele vai nos servir por toda a eternidade. But just a few remarks here. Só mais uma observação. The bride was arrayed in her garments. A esposa, a noiva, está vestida nos seus ornamentos, ornamentada Fine linen, de linho fino, clean and white. puro e resplandecente. What does that mean? O que significa isso? Well, Bom, we have a divine righteousness nós temos in Christ. nós temos a divina justiça através da obra de Cristo. You are made the righteousness of God in Christ. Você foi feito justiça de Deus em Cristo. But that is not the righteousness here. Mas não é essa justiça que fala aqui. That's not the thought here. Não é o pensamento que é trazido nesse versículo. This righteousness here, Essas justiças no versículo 8 aqui, actually it should be in the plural. na verdade, Righteousnesses. na nossa versão traz como plural, ele fala que deveria ser como plural e aí está. Versículo 8, Apocalipse 19, 8. It says the fine linen Fala is assim, the righteousnesses of saints. fala do linho fino no versículo 8 de Apocalipse 19, são as justiças dos santos. What does that mean? O que significa isso? I think there's a beautiful thought here. É um pensamento muito bonito aqui. Every little act of service in your life Cada serviço que você fez em sua vida will be rewarded. será galardoado. Every loving deed that you do Cada feito que você tenha feito aqui, tenha executado, for a child of God. como filho de Deus, The labors of our brethren here in Ipua para os filhos de Deus, o trabalho que os irmãos aqui em Ipuã will be rewarded. fizeram, eles vão ser recompensados, vão ser galardoados. They have looked after us very wonderfully. Eles vão ser recompensados maravilhosamente. But there's some things that you may not see, Mas algumas coisas que você pode não ver, but God sees it. mas Deus vê. He will not forget your labor of love. Ele não vai esquecer dos trabalhos de amor. You don't need to worry about that. Não precisa se preocupar com isso. You say, my brethren don't give me much praise. Mas eu posso dizer assim, os irmãos não me dão muito louvor, não Recognize what I'm doing. reconhece aquilo que eu estou fazendo. Leave that with the Lord. Deixa isso com o Senhor. It's going to be all manifest. Isso vai ser, tudo vai ser manifesto. Every little act of service. Cada serviço, cada pequeno ato. Cup of cold water Um copo de água fresca, given in the name of the disciple dado para alguém em nome de discípulo, shall be rewarded. será recompensado. Isn't that an incentive to live for Christ Isso não dá um certo incentivo para viver para Cristo, instead of living for ourselves? ao invés de vivermos para nós mesmos? Well, then our lives will be manifested. Então, nossas vidas serão manifestadas. And all the glory will go to Him. E toda a glória vai ser dada a Ele. Our crowns will be cast. Nossas coroas serão lançadas aos seus pés. Now there's one more supper that we won't have time to look at. Nós não temos tempo, mas há mais uma ceia. I'll just mention it. Só vou mencionar. It's in the same chapter. É no mesmo capítulo de Apocalipse. And all the guests that are invited to this supper will come. E todos os convidados serão convidados para estar nessa Everyone nessa will ceia. come. Todos What virão. supper is this? Que bodas, que Well, ceia será essa? Let us read the verse here. Por favor.
Here we find verse, we're still in chapter 19, Ainda no capítulo 19 de Apocalipse, but we won't read the whole passage, nós não vamos ler tudo, but reading verse 11. I saw the nós vamos ler o versículo 11 de Apocalipse, capítulo 19. and a white horse, behold, a white horse. White and he horse. that sat upon him was called Faithful and True. Verse 11. Versículo 11, Apocalipse 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Verse 12. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. What a terrible, dark supper this is. Que terrível ceia em trevas será essa. I hope you will not be there. Eu desejo que você não esteja nessa ceia, nesse momento. Reject Christ, Mas, se você rejeitar a Cristo, you could very well be at this supper, você vai estar certamente nessa ceia, which takes place at the end of the tribulation, que vai ter lugar no final da tribulação. when the Lord will come, Quando o Senhor vier, no longer with a crown of thorns, não mais com uma coroa de espinhos, crowned with glory and honor, mas coroado de honra e glória. many crowns on his head, Muitas coroas sobre sua in cabeça. garments clothed with dipped in blood, E com os seus vestidos, com sua veste salpicada de sangue. Que cena terrível será essa daqui, versículo 13. Mas isso é uma ceia, it's a supper of judgment. é a ceia do juízo. And those who have refused the Son of God Aqueles que recusaram o Filho de Deus meet the Lord as judge. vão encontrar o Senhor como He juiz, comes forth on a white horse. vindo no seu cavalo branco. He has a sword in his mouth. Ele tem uma espada na sua boca. His eyes as a flame of fire. Os seus olhos são como chamas de fogo. And he's the Word of God. Ele é a palavra de Deus. And the angels, E os anjos they give the invitation, dão o convite. the convite. Convite. Who do they invite? Quem eles estão convidando? Those people that are present there? No. Os anjos convidarão aqueles que estarão presentes? No invitation for man, Não há aqui convite para o homem, but the fowls of the air. mas os que seguirão. 17. Read it. 17. Versículo 17. Versículo 17, ainda de Apocalipse 19. Vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. There is the supper of judgment. Essa ceia é a ceia de juízo. How terrible. Que terrível. The kings of the earth, Os reis da terra, the mighty men, os homens poderosos, and the flesh of all men a carne de todos os homens, who have rejected Christ daqueles que rejeitaram a Cristo, will be at that supper. você estará aqui naquela ceia. Second opportunity to be saved? Haverá por acaso uma segunda oportunidade de ser salvo? Absolutely not. Absolutamente não. I want to tell you, friends, before I stop, time is gone. Antes de terminar, o tempo já está indo, eu quero dizer algo para você. That after the Lord comes, Depois do arrebatamento da igreja, and you are not saved, se você não é salvo, você não vai ter uma nova oportunidade. you say the gospel of the kingdom will be preached. Você vai dizer assim, mas o evangelho do reino vai ser pregado. That is true. É verdade o que você está dizendo. Thousands will believe it. E muitos, milhares serão salvos, But vão not crer. one person Mas nenhuma pessoa who has heard the gospel of the grace of God que ouviu o evangelho da graça de Deus in this dispensation of grace e nessa dispensação da graça, and refused the message que recusou essa mensagem, will not have another opportunity.
não terá uma nova oportunidade. God will allow them to be deceived Deus não permitirá que eles sejam... by the Não permitirá? Deus permitirá, obrigado. Deus permitirá que eles sejam enganados. deceived Eles vão ser enganados by the Antichrist, pelo anticristo. and they will follow him, E daí eles vão seguir. and they'll be at this supper, E eles vão estar nessa ceia, which is about 7 years, or a little more than 7 years after the rapture. que vai acontecer um pouquinho mais de 7 anos após o arrebatamento. Well, dear friends, we're going to close the meeting. Assim nós vamos vamos terminar essa pregação. We hope that everyone Nosso desejo é que cada um aqui will accept the supper of salvation tonight. aceitem a ceia de salvação essa noite. Partake of the Lord's Supper E possa in communion. Possa participar dessa ceia de comunhão do Senhor. Be present at the marriage supper of the Lamb E que esteja presente na ceia das bodas do Cordeiro, in heaven, no céu. and never taste the judgment of God E nunca possa provar do juízo de Deus, at the supper of judgment. nessa ceia do juízo. May God bless His word. Que o Senhor, que Deus possa abençoar a tua palavra. You want to sing? You want to sing? I think it, Or too later. it's too late. I think so. It's better to give thanks if you want. So you give. Ok. Podemos dar graças. Nosso Deus e nosso Pai, que bom sabemos que haverá essas bodas do Cordeiro e que muitos estarão ali. Nós agradecemos por tua palavra, pelo Evangelho que foi anunciado aqui esta noite. Essa última anunciação desse período de 3 dias que passamos aqui. Sabemos que pode ter sido a última vez aqui. Nós pedimos por cada alma aqui, Pai, tu sabes. Se alguém ainda não tem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que possa aceitá-lo nesse momento e que estejam diante do Cordeiro, desse que entregou a sua vida para glorificar a Deus e nos salvar. Nós nos encomendamos em tuas mãos, agradecidos, também pelo alimento que será servido, e sempre nesse nome bendito de teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém.